Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza. Bom, vamos falar hoje sobre fundos imobiliários que eu comprei essa semana, tá? E, porventura, né, trago para você o vídeo na semana que eu fiz a maior compra de fundos imobiliários, né, de 2025. Eu que venho comprando bastante fundos imobiliários aí nas últimas semanas, nos últimos meses, tá? E, porventura, essa semana eu fiz a maior compra de fundos imobiliários aqui em 2025, tá bom? E foi uma das maiores compras que eu já fiz na minha vida, inclusive, tá? Tava com um caixa mais gordo, né? Tava num mês bacana, minha empresa faturou um pouquinho mais e eu consegui investir aí bem nos fundos imobiliários e vou compartilhar com você, tá? Mas falando sobre o mercado dos fundos imobiliários, a gente viu uma recuperação nas últimas semanas, os fundos imobiliários que, né, enfim, demonstraram uma queda muito forte de 2024 para 2025 também, principalmente ali o ano de 2024 a gente viu quedas acentuadas dos fundos imobiliários, a gente viu fundos como XPML11, XPLG, né, enfim, quase todos os fundos imobiliários despencaram, tá? Isso tudo influenciado pela alta na taxa de juros do Brasil, tá bom? Então, como o Brasil perdeu um pouco a mão em relação à inflação, né, o governo vem gastando mais do que deveria, a taxa de juros foi obrigada a subir. O Banco Central, no caso, se viu obrigado a subir a taxa de juros no Brasil e a tendência é a gente fechar uma taxa de juros no Brasil em 15%. Isso tudo propicia o quê? Um aumento no pagamento dos produtos de renda fixa e aí muitos investidores que, enfim, preferem uma maior segurança no caso, acabam migrando dos fundos imobiliários para investir na renda fixa, tá? E aí acabam até, porventura, vendendo seus fundos imobiliários para comprar renda fixa, o que eu acho errado, e forçaram o preço para baixo. E quem gosta desse movimento sou eu e outros investidores que gostam de fundos imobiliários e pensam no longo prazo, gostam da renda mensal, né? E agora a gente está com a oportunidade de pegar fundo de tijolo pagando 1% ao mês, limpo de imposto de renda. Né? Isso, nós estamos num cenário muito favorável para investir em bons fundos imobiliários e é o que eu fiz agora, tá legal? Agora, vamos dar uma olhada que eu sempre que fala de fundos imobiliários, eu gosto de tocar nesse assunto com vocês, porque é muito importante a gente entender para onde está indo a inflação no Brasil. Né? Porque a inflação no Brasil, ela vai demandar muito o que vai acontecer na Bolsa de Valores, seja ela para as ações, né, seja ela para os fundos imobiliários. Por quê? Quando nós estamos com uma inflação subindo, a tendência é que os juros continuem subindo. Né? Agora, quando a gente tem uma inflação mais controlada, né, ou em queda, isso é muito bom para os fundos imobiliários e para as ações, tá? Então a gente viu os fundos imobiliários dando uma leve subida aí nas últimas semanas, e aí a gente vai entender se foi por causa da inflação agora, tá? Olhando aqui o Boletim Focus, que o Banco Central solta toda segunda-feira, olha lá, o IPCA, que é o índice que mede a inflação no Brasil, a gente vê que há 4 semanas ele estava em 5,51, aí há uma semana atrás ele subiu para 5,65, só que nesta semana ele se manteve em 5,65, tá? Lá em 2026, ó, a perspectiva também se manteve, né? Ela subiu de 4,28 há 4 semanas para uma semana atrás, estava em 4,40 e se manteve. Então isso me mostra que talvez, tá, é um achismo, pode ser que a inflação está chegando no seu teto e a taxa de juros em alta está começando a fazer um efeito, tá bom? Agora, é uma certeza? Não, não é uma certeza. Só que o mercado também reage a notícias de curto prazo, tá bom? Então por isso que eu acredito que os fundos imobiliários também possam ter subido. Outros especialistas falam que a maior desaprovação do governo Lula, né? Ou seja, a avaliação do Lula está muito negativa frente a alguns colégios eleitorais que ele era muito forte e dessa vez está negativa, né? Ou seja, mais pessoas que estão insatisfeitas do que satisfeitas com o governo atual. Isso também pode ter ajudado o mercado a subir, tá bom? Ah, André, mas você acha que tem a ver? Pô, tá falando de política. A gente tem que falar de política porque também influencia os nossos investimentos, não tem jeito, tá? Então, deixa claro que o mercado não está contente com o trabalho do governo atual, porque é um governo mais gastão, é um governo que não se preocupa muito em gastar menos do que ganha, tá? Porque busca muito a questão do assistencialismo, busca muito essa questão do populismo, a gente sabe, é um governo de esquerda, funciona dessa forma, e aí acontece que o mercado não gosta disso, né? Enfim, agora com essa maior desaprovação do governo Lula, os fundos imobiliários, as ações deram aí um fluxo positivo, e aí muitos especialistas falam que tem a ver sim com isso, tá? Eu prefiro acreditar que também tenha muito a ver com a inflação que está me mostrando aqui que de uma semana para cá deu uma estabilizada. Mas vamos lá, qual o primeiro fundo imobiliário que eu comprei, né? Vamos falar aqui do TRXF11, que é um belíssimo de um fundo imobiliário. Eu já venho falando dele aqui no meu canal há muito tempo, né? Sempre batendo na tecla do TRXF11, que é um ótimo fundo imobiliário e ele subiu bastante aí nas últimas semanas, tá? Agora, quero deixar claro aqui para você,
O que eu estou trazendo aqui de fundos imobiliários não é recomendação de compra, tá? Eu estou trazendo aqui uma visão minha, uma visão da minha estratégia pessoal e o que eu acho que é bom para mim, tá? E estou compartilhando com você a minha estratégia. Não é para você sair daqui comprando fundo imobiliário e aí amanhã, se você estiver insatisfeito, você vai vir me culpar, né? Não faça isso, por favor, tá bom? Mas vamos lá. TXF11 hoje uma cota custando cerca de R$101, tá? Nos últimos 12 meses ele pagou 12,53% em dividendos, o que é um dividendo excelente para um fundo de tijolo, tá certo? Por quê? Vamos fazer um comparativo aqui, né? Se eu colocar este imóvel que eu estou morando hoje, um apartamento aqui em Santa Catarina, para alugar, eu vou pegar em média 0,3% ao mês, ou seja, vamos estar falando aí de 4% ao ano, tá? Olha aqui, ó, um TXF11 hoje que você tem dezenas de imóveis espalhados pelas melhores regiões do Brasil, tá? São imóveis, são lojas grandes que são alugadas, por exemplo, para supermercados ou grande lojista, né? Por exemplo, como a rede Pernambucanas, tá certo? E o que eu falo que é interessante esses imóveis, né? São conhecidos como renda urbana, inclusive. Esses imóveis, é muito difícil para o inquilino ele sair dali e pegar uma outra loja, porque essas lojas estão muito bem localizadas, a clientela já está acostumada a ir comprar no lojista, tá? Demandam grandes espaços, grandes investimentos para você se estabelecer ali. Então, geralmente, esses contratos eles têm duração de longo prazo, tá? E o TXF11 também tem uma vacância quase zero, ou seja, quase todos os imóveis estão bem alugados. E olhando o dividendo aqui de 12,53%, né, dá mais de 1% ao mês limpo de imposto de renda. Só os dividendos do TXF11 hoje já está pagando mais do que a renda fixa, com boa possibilidade de crescimento, tá? Então, os cotistas do TXF11, e quem viu o meu canal aqui se deu bem, né, além de ter recebido um baita de um dividendo aí nos últimos meses, também teve uma boa valorização na cota, tá? Agora, olhando o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, talvez você vai me questionar, né? Para quem já me acompanha, sabe que o preço sobre o valor patrimonial é um indicador de valuation, ou seja, em 1 significa que ele está no valor justo. Se ele tivesse acima de 1, significa que nós estaríamos pagando mais caro nele do que realmente ele vale. Abaixo de 1 significa que ele está mais barato, tá? Só que para fundo de tijolo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Então, pega essa dica, porque eu vejo poucos influenciadores falar isso e é importante que você entenda. Para fundos de papel, o preço sobre o valor patrimonial ele é muito assertivo, tá? Para tijolo já é diferente, porque a gente coloca ali imóveis físicos, tá bom? Diferente de produtos de renda fixa, né? Os produtos aqui no caso de fundo de tijolo, o que acontece? Imagina que o TXF11 ele tem lá a sua gestão, essa gestão ela é obrigada a contratar uma auditoria independente, tá, para fazer a avaliação dos imóveis. Então o cara vai lá, vai pegar sua pranchetinha, né? Claro que hoje tem iPad, tem outras ferramentas tecnológicas, e vai lá, opa, quanto é que tá valendo um metro quadrado na região desses imóveis? Tá. Como é que tá aqui o imóvel? Tá bonito, não tem muita manutenção? Tá. E aí ele coloca lá quanto que vale aqueles imóveis, né? Ele tira ali todo um relatório específico, tá bom? E aí nós vamos chegar no valor patrimonial do fundo. Porém, essa avaliação pode ter sido feita há 6 meses atrás, há 10 meses atrás, e muita coisa pode ter mudado, né, em relação aos imóveis, em relação ao preço do metro quadrado na região. Então não dá muito para a gente se basear quando é fundo de tijolo, mas dá para a gente ter uma boa noção, tá legal? Agora, o preço assertivo mesmo, só os especialistas que estão no dia a dia ali, né, de casas de análise e tudo mais, para saber realmente o preço teto aqui de um TXF11, tá bom? Agora, vamos olhar aqui a variação. Nos últimos 12 meses o fundo se valorizou 2,12%, mas se a gente pegar nas últimas semanas o fundo já subiu aí mais de 10%. Então, além de ter ganho uma boa valorização com as cotas, ainda ganhou um bom dividendo quem é investidor do TXF11, tá bom? Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos aqui no TXF11, hoje você teria R$1.425. Olhando os dividendos históricos, o fundo pagou atualmente 12,53% e a média nos últimos 5 anos 11,58%. Aqui no dezembro de 2024 que ele pagou um super dividendo também. Tá? Olhando aqui a listagem de imóveis, a gente vai ver que são vários imóveis espalhados aqui pelas melhores regiões do Brasil, né? Alguns clientes aqui, a gente vai ver Extra Supermercados, que é um baita de um cliente, Lojas Açaí, nós temos Loja do Pão de Açúcar, então são grandes indústrias aí, né, de supermercados e hipermercados ali alugando aqui os espaços do TXF11, tá bom? E como eu disse, são imóveis que estão em boa localização, que tem ali uma boa estrutura para receber esses grandes clientes, esses grandes inquilinos.
Bom, vamos falar aqui do segundo fundo imobiliário, mas antes de falar do segundo fundo imobiliário, eu já queria pedir para você se inscrever aqui no canal Mestre da Riqueza. É muito importante que você esteja inscrito, tá legal? Para participar de sorteios ou lives ao vivo que eu faço fechadas, tá bom? Já deixa aí, né, apertado o botão de se inscrever e ative todos os sininhos. Bom, vamos falar do RBRY11, tá? Um fundo imobiliário de papel que eu voltei a incluir na minha carteira. Tá bom? Eu incluí esse mês, fiz uma compra boa de RBRY11. Hoje a cotação do fundo está em torno de R$ 88,00, né? Um dividend yield pago nos últimos 12 meses de 13,10%, lembrando que também é isento de imposto de renda. Um preço sobre valor patrimonial, já expliquei o que é o PVP, né? 0,93 me mostra que ele está mais barato do que ele vale. No caso do RBRY11, a gente pode tratar o PVP como muito assertivo, tá bom? Por quê? O RBRY11, ele investe, né, numa carteira de produtos de renda fixa, digamos assim. Então imagine que eu, você e milhares de outras pessoas vamos entregar o nosso dinheiro, alguns vão entregar mais dinheiro, outros menos dinheiro, isso aí vai gerar o resultado de cotas, número de cotas, pode ser que você tenha mais do que eu, ou o João mais do que eu, ou eu mais do que a Maria, tá bom? E aí, esse montante de dinheiro, o gestor ele vai escolher produtos de renda fixa para investir para nós. São os famosos CRIs, são certificados de recebíveis imobiliários, que é uma ferramenta utilizada no Brasil para financiar empresas aí do segmento imobiliário, tá? Então, às vezes um grupo de prédios vão ser construídos ali em Santa Catarina ou na Bahia, e essa empresa precisa de um investimento, precisa de um financiamento, ela vem através dos CRIs, né, obter essa grana e paga uns juros por isso, tá bom? Então o gestor ele vai ser capacitado para estar escolhendo, né, boas empresas para emprestar o nosso dinheiro, porque se ele emprestar um dinheiro para uma empresa do segmento imobiliário que está indo rumo à falência, a gente corre um sério risco do quê? De não receber esse dinheiro, e aí pode dar ruim, tá? Então por isso que é bom você estar hoje com uma gestão boa de fundo imobiliário de papel, para que você não entregue seu dinheiro na mão de qualquer gestor que possa entregar o seu dinheiro ali para uma empresa falida, né? Que você pode tomar um calote. Mas vamos lá, seguindo aqui, se valorizou quase 1% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos no fundo, hoje você teria R$1.644. Os dividendos pagos pelo fundo RBRY11 atualmente está em 13,10% e a média dos últimos 5 anos de 15,61%. Um super dividendo. Bom, vamos falar agora de um terceiro fundo imobiliário que eu falo bastante no meu canal também, que é um fundo imobiliário de shopping center, que é o XPML11. Tá? Olha, hoje a cota do XPML11 está em torno de R$96, né? Ele pagou nos últimos 12 meses 11,4% aqui em média, tá? Um super dividend yield também para um fundo imobiliário de tijolo, um fundo imobiliário de excelente qualidade, né, com grande potencial de crescimento, tá super barato hoje e a gente ainda recebendo um baita de um dividendo. Eu acho que esse XPML11 também é uma baita oportunidade, tá? PVP aqui de 0,82 e uma variação negativa nos últimos 12 meses de quase 10%, por isso que eu acredito que ele também está super barato. Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$1.608 aqui, cerca de 60% de ganhos, tá? Dividend yield médio do XPML11 atualmente 11,4% e a média nos últimos 5 anos de 8,8%. Olhando aqui a listagem de imóveis, também a gente vê que são vários shoppings espalhados pelas melhores regiões do Brasil. Bom, seguindo aqui um fundo imobiliário de papel também que eu gosto muito é o KNSC11, um dos melhores, se não o melhor fundo imobiliário de papel na minha opinião, tá? O KNSC11 que hoje está custando R$ 8,60 em média, né? Super atrativo para quem está começando, porque o preço da cota tá baixo, né? Mas não significa que um preço de cota baixo significa que ele tá barato, tá? Para ele estar barato, a gente tem que olhar o PVP. Olha lá, o PVP está em 0,99, ele está quase no valor justo, tá bom? Só que por ser um fundo de excelência, né, você garantir aqui 12,2% ao mês isento de imposto de renda, num KNSC11 é muito bom, tá? Olhando aqui a variação, ele se valorizou 7,34% nos últimos 12 meses. Olhando aqui o dividend yield atual, tá pagando 12,28%, sendo uma média nos últimos 5 anos de 13,95%. Bom, vamos falar agora de um fundo imobiliário que eu gosto bastante também, do grupo BTG, que é um fundo imobiliário de logística, com ótimos galpões espalhados pelo Brasil, nas melhores regiões também, né? E com esse boom da internet, os galpões se tornaram cada vez mais necessários, né? Se fazem muito necessários, porque um galpão bem localizado é sinônimo de entrega mais rápida, é um sinônimo de um frete mais barato, e isso para empresas como Casas Bahia, Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre, faz toda a diferença na hora da venda,
Tá? Então o BTLG11 aqui custando cerca de R$ 96,00 a sua cota, pagou nos últimos 12 meses 9,68% em dividendos, está com um PVP de 0,93 e uma variação positiva de 0,91% nos últimos 12 meses, mas nas últimas semanas também deu uma boa recuperada. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 2.146,00 no BTLG11, que pagou atualmente 9,68% e na média dos últimos 5 anos 9,82%. E um detalhe aqui, né? Percebam como ele é muito perene nos pagamentos, né? Você tem aqui algumas altas, algumas baixas, mas é algo muito próximo, né? Não é aquele fundo imobiliário que paga muito, depois paga pouco, paga muito, paga pouco, ou não paga nada. Então a gente também tem que tomar cuidado. Um outro detalhe importante, um fundo imobiliário de tijolo, é importante que ele tenha mais de um imóvel, tá? Eu não gosto de fundo imobiliário de tijolo com um imóvel só, com um inquilino só. Por quê? Caso esse inquilino resolva sair do imóvel, dá ruim. A gente vai ver a cota desabar, a gente vai ver problemas no recebimento de aluguel e até arrumar outro inquilino é um grande problema. Olha aqui o BTLG11, são 21 imóveis só em São Paulo. Se sair 2, 3 inquilinos, a gente vai sofrer pouco, tá? E como são bons imóveis, a tendência é colocar um inquilino rápido ali, tá bom? Mas como você tem aqui uma multidiversificação de imóveis e inquilinos, então acontece que a gente acaba sofrendo menos. Essa diversificação acaba por proteger, né, o cotista, tá bom? Bom, seguindo aqui, vamos falar de mais um fundo imobiliário de logística, que é o LVBI11. Custando hoje cerca de R$ 98,00 sua cota, ele pagou 10,58% nos últimos 12 meses, está com um PVP em 0,79, né? Tá bem atrativo aqui o preço do LVBI11 e ele caiu 8,7% nos últimos 12 meses. Se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, no fundo hoje você teria R$ 1.596,00. Os dividendos pagos aqui pelo LVBI11 atualmente está em 10,58% e a média nos últimos 5 anos está em 10,08%, tá? Olhando aqui a listagem de imóveis, são 6 galpões em São Paulo, 2 em Minas Gerais, 1 na Bahia e 1 no Paraná. Bom, vamos falar do HGRU11 hoje, que também é mais um fundo imobiliário que eu comprei bastante, e ele é muito similar ao primeiro fundo imobiliário que nós falamos no vídeo de hoje, o TXF11, tá? Ele também tem grandes lojas que aluga para grandes lojistas, né, ocuparem ali, então são imóveis muito bem localizados, a vacância do HGRU11, ou seja, quase todos os imóveis estão alugados hoje, está com a vacância quase zerada, tá? E o HGRU11 hoje custando cerca de R$ 115,00 sua cota, pagou 10,28% em dividendos nos últimos 12 meses, está com um PVP em 0,91 e caiu 7,3% nas últimas semanas, mas a gente vê aqui uma leve recuperação também aqui nas últimas semanas, né? E se você tivesse investido R$ 1.000 no HGRU11 nos últimos 10 anos, hoje você teria R$ 1.824. Olhando os dividendos pagos, a gente vê também que ele é muito perene. Em dezembro, igual o TXF11, ele pagou muito, tá? E aí acontece que o gestor, quando chega no semestre ali, ó, por exemplo, você percebe que aqui em junho e dezembro nós tivemos uma alta maior, porque a cada final de semestre o gestor ele faz uma limpa no caixa ali, né? E aí, enfim, essa sobra ele acaba distribuindo em dividendos, tá? Então a gente vê que aqui em dezembro nós tivemos aqui uma grande distribuição de dividendos para o TRXF, para o HGR11. Atualmente ele pagou 10,28% e uma média nos últimos 5 anos de 10,13%, tá? Também são vários imóveis mesmo, localizados em quase todos os estados aqui do Brasil, tá? O HGR11, mais um fundo imobiliário que eu comprei, tá legal? Mas quero deixar aqui para você uma pergunta, né? O que você tem feito agora? Você está comprando mais fundo imobiliário e por qual corretora você tem comprado? É importante também, né? Você está feliz com a sua corretora? Comenta aqui embaixo comigo, por onde você está investindo aí em fundos imobiliários, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, né? Enchi o carrinho de fundos imobiliários, até o próximo vídeo, conta comigo, colocando aqui sempre 3, 4 vídeos por semana. Então, conto com você toda semana estar aqui no meu canal. Um grande abraço.